Boa tarde, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos ler o capítulo 19 do livro de Josué. As terras da tribo de Simeão. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezen, Eltolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimão, Éter e Azã, ao todo 4 cidades com seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Balat-Beer, isto é, Ramá do Sul. Essas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. As terras da tribo de Zebulão. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulão. Elas receberam terras que têm até Saride. A sua divisa subia na direção oeste até Marala, passava por Dabazete e chegava ao riacho que fica a leste de Joquinião. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quislot-Tabor, passava por Daberate e subindo chegava até Jáfia. Continuava na direção leste até Gat-Efer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia pelo caminho de Rimão. No norte, a divisa virava para o lado de Anatão, terminando no vale de Iftael. Das terras de Zebulão também faziam parte Catate, Nalau, Sinrão, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulão receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Isacar. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Isacar. As suas terras incluíam as cidades de Gisrael, Quizulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete e Enganim, Enhada e Betpazes. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Faziam parte das terras de Isacar 16 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Isacar receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Aser. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Aser. Essas terras incluíam as cidades de Elcate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Senhor-Libinate. Depois, virava para o leste até Bet-Dagão. Passava por Zebulão e pelo vale de Iftael e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabu, Hebrão, Reobe, Amão e Caná, chegando até a grande Sidão. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Aser também faziam parte Malabe, Aczib, Umá, Afeca e Reobe. Ao todo, 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Aser receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Naphtali. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali. A sua divisa começava em
Elefe, desde o carvalho de Zanaim, e ia de Adame Nequeb a Jabneu até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote Tabor, daí seguia até o Coque, chegando até Zebulão ao sul, até Azer a oeste e até a Judá a leste no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irão, Migdaléu, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naphtali receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Dan. A 7ª distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam as cidades de Zora, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timina, Ecrão, Euteque, Gibeton, Balate, Jeude, Beniberoque, Gate-Rimão, Mejacão, Racão e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e atacaram, tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela, mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. As terras de Josué. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Amém.